Obrigado por se encontrar comigo. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre seu pai Reichsführer SS Heinrich Himmler e suas lembranças do Terceiro Reich. Posso começar perguntando o que você se lembra sobre a vida antes da guerra? A vida era boa, e digo isso em todos os sentidos da palavra. Embora eu não me lembre nada da luta pelo poder, pois nasci em 1929, ouvi muitas histórias. Quando comecei a me lembrar da minha vida, era 1934, e lembro-me do meu pai chegando em casa com o seu uniforme preto elegante, e eu pegava o seu boné e brincava com ele. Tudo o que me lembro de ouvir era sobre o quanto todos estavam melhores. Eu ouvia falar como a Alemanha superou muito desespero e uma economia ruim. As pessoas que eu via eram genuinamente felizes. Havia sorrisos em todos os lugares onde eu ia, e meu pai me levava com ele em muitas viagens. Lembro-me das multidões de pessoas que vinham até meu pai para agradecê-lo, e a OS outros líderes ao seu redor por tê-lo salvado. Era um sentimento estranho. Meu pai estava muito bem posicionado no governo do Reich, mas eu sentia, e meu pai reforçava isso, que éramos parte do povo, nem melhores nem piores. Essa era a essência do nacionalsocialismo. Tudo era feito para o povo, para ajudar a melhorar a vida e a felicidade de todos. Ainda me lembro de caminhar e sentir o cheiro de toda a comida gourmet das lojas familiares que alinhavam as ruas. Sob o nacionalsocialismo, todos eram incentivados a abrir um pequeno negócio ou a ter uma boa carreira. Então tínhamos muitas lojas para escolher. Eu costumava ir com minha mãe comprar ingredientes para os pratos que cozinhávamos juntos. Todas as famílias eram incentivadas a comer juntas e compartilhar. A vida que me lembro no Reich era organizada, feliz, satisfatória e cheia de esperança. Há quem discorde, dizendo que o nacionalsocialismo era odioso, racista, divisivo e pura maldade. Você não acredita que isso seja factual? Nem em 1 milhão de anos. Isso mostra o quão poderosa é a propaganda. Há um livro que um americano me mostrou chamado A Guerra que Hitler Ganhou e que tentou mostrar como a propaganda nazista foi eficaz em lavar a mente das massas para fazer coisas malignas. A verdade é bem diferente. Foram os aliados, que são os mestres da propaganda, convencendo milhões de que uma nação e seu povo devem morrer e sofrer porque são uma ameaça à liberdade. O nacionalsocialismo nasceu devido a uma nação sendo saqueada e aproveitada, com as pessoas sem a vontade adequada de viver e lutar por seu futuro. O Führer e aqueles ao seu redor viram os problemas, identificaram o que estava causando os problemas e mostraram a solução para resolvê-los. A ideia de um povo se sustentar e tomar as rédeas de seu futuro é ofensiva para aqueles que querem saquear e obter enormes lucros de um povo que lentamente desejam destruir. Nós amávamos nosso povo, nossa nação e nosso Criador. Não desejávamos mal a nenhum outro povo, mas exigíamos que nos deixassem em paz. Amávamos a Europa de nossos antepassados e queríamos preservar a cultura inestimável que deu ao mundo tudo de bom que conhece hoje. Porque amávamos nosso povo, nossa nação e nossos líderes, somos chamados de racistas e odiosos? Vivemos realmente em um mundo de cabeça para baixo. Lutamos para que o mundo fosse um lugar melhor. Insistimos que a Alemanha tivesse controle de seu destino. A Alemanha foi forçada a ocupar nações para que pudéssemos proteger nossas fronteiras em tempos de guerra. De forma alguma, nossos líderes desejavam impor nossas crenças a essas nações. Seu pai é acusado de ordenar a morte de milhões, colocar milhões de outros em campos de concentração e supervisionar um estado policial que aterrorizava qualquer pessoa que não obedecesse. Você pode falar sobre isso? Meu pai era um homem de incrível honra, amor e lealdade. Você está, tenho certeza, se referindo a AOS judeus. Nenhuma conversa sobre o nacionalsocialismo está completa sem falar sobre os judeus e os crimes dos quais eles alegam ser vítimas. Eu estava frequentemente ao lado do meu pai, mesmo durante a guerra. Se houvesse um plano estatal para matar judeus, eu teria ouvido, mesmo que por acidente. Eu ouvi meu pai dar ordens para que a vida nos campos de trânsito e prisão fosse confortável e tolerável para os prisioneiros. Eu ouvi falar sobre como, após a guerra, os judeus seriam libertados e reassentados em Palestina, Madagascar
ou profundamente na Rússia, de onde eles vieram para a Europa há várias centenas de anos. Compreender quem são essas pessoas é fundamental para resolver os problemas que uma nação tem. Eles têm características raciais distintas, como cabelo escuro, narizes aduncos, orelhas grandes e olhos penetrantes, e, embora possam parecer europeus até certo ponto, trabalham para destruir o que os europeus construíram religiosamente e culturalmente. Meu pai era um policial, tinha um profundo senso de certo e errado e esperava que seus homens seguissem a lei de maneira uniforme. Ele fez um discurso que eu assisti, onde o ouvi exaltar e repreender seus oficiais sobre não policiar de forma justa. Todos tinham amigos e todos tinham o bom judeu em que hesitavam em aplicar as remoções para guetos e campos de trabalho. Ele lhes disse que o SD estava descobrindo tanta espionagem e atividade ilegal, mesmo nos bons judeus, que todos eles deveriam ser movidos para onde pudessem ser melhor vigiados. Portanto, a Alemanha, como muitas outras nações, moveu alienígenas que eram considerados uma ameaça ao esforço de guerra para áreas onde poderiam ser concentrados juntos e vigiados. Nada de sinistro, mal ou errado em proteger seu povo e nação durante tempos de guerra. Sem dúvida você mencionará as fotos a seguir, que se ligam a AOS relatos de testemunhas oculares. Muitos internos morreram nesses campos, mas não por causa de uma política de assassinato ou negligência. Uma coisa que parecia doer ao meu pai era que os aliados bombardearam alguns dos campos, matando internos. Por causa do bombardeio da Europa, especialmente nos últimos meses da guerra, as necessidades que eram necessárias nos campos não podiam ser atendidas e muitos prisioneiros que vieram para o oeste estavam doentes e terríveis surtos ocorreram em alguns dos campos em que esses prisioneiros foram colocados. Belsen era um exemplo primário. Não posso afirmar o suficiente que não havia política para matar pessoas inocentes simplesmente por ideias raciais. Havia muitos partisãs e criminosos que foram mortos, alguns nos campos e outros depois de serem capturados, mas isso não tinha nada a ver com exterminar uma raça. Meu pai odiava ver mortes em tempos de guerra, mas ele era um policial que conhecia seu dever e sabia que o que ele pedia a seus oficiais era uma tarefa difícil, mas quando as pessoas quebram as leis de guerra e matam inocentes, elas também devem ser responsabilizadas, assim como aqueles que as ajudam. Então, se me permite, deixe-me fazer uma pergunta direta. Se o nacionalsocialismo era tão bom e pacífico, por que tantas pessoas se opunham ao domínio alemão? A Checoslováquia e a França são bons exemplos de povos que se levantaram e lutaram contra. Seja claro no que está afirmando. Há uma diferença entre o nacionalsocialismo e o domínio alemão. Sem dúvida, você está se referindo ao bom amigo do meu pai, Reinhard Heydrich, quando fala da Checoslováquia. Ele foi assassinado porque era muito bom para o povo. É um bom estudo de como os aliados distorcem a história a seu favor e usam os checos como peões. Eles eram governados pela Alemanha e estavam sob ocupação, algo que muitos não gostavam, mas isso não tinha nada a ver com o nacionalsocialismo. Heydrich trouxe ideias nacionalsocialistas para o povo e começou a melhorar suas vidas durante uma guerra em que todos tinham que fazer sacrifícios. Ele foi designado para governar um povo ocupado, mas como trouxe melhores padrões para agricultores e trabalhadores, as pessoas foram muito receptivas à sua liderança. Ele passou a ser muito querido e respeitado. Meu pai queria modelar seu estilo para todas as áreas ocupadas para conquistar o apoio do povo. Os ingleses afirmam que ele era tão mau e ruim, um carrasco, que enviava milhares para a morte. Era tão ruim, dizem eles, que tiveram que treinar uma equipe de assassinato para entrar e matar o assassino. O problema com essa história é que, se ele fosse tão ruim para o povo, os aliados teriam adorado. Isso teria feito o povo pronto para ajudar os aliados de qualquer forma, mas em vez disso, foi necessária uma vasta rede de espiões aliados não checos para obter informações, pois as pessoas se recusavam a ajudar. Apenas os checos motivados por política, principalmente comunistas e judeus, formavam a resistência.
Durante o funeral de Heydrich, milhares e milhares de checos compareceram para se despedir dele. A verdadeira razão pela qual ele foi morto foi porque ele era tão bom. Os ingleses então espalharam desinformação, dizendo que foram os partisãs checos que se levantaram com a ajuda do povo. Os responsáveis acreditaram nessa alegação e agiram duramente contra o povo, mesmo que fosse apenas por boato, algo que Heydrich seria contra, pois ele gostaria de provas concretas. A França foi da mesma forma. As pessoas foram tratadas muito bem. Apenas os comunistas ferrenhos formaram uma resistência, da qual o francês médio não queria participar. Meu pai estava orgulhoso dos franceses que enviaram muitas pessoas para nos ajudar, seja nas fábricas ou na linha de frente. Então, sim, havia aqueles que se opunham ao domínio alemão, mas muitos mais foram receptivos às ideias do nacional-socialismo e viram um futuro muito brilhante para todos os europeus. É uma pena que não tenhamos tido o luxo de desocupar essas pessoas e entregá-las a verdadeiros líderes nacional-socialistas. A guerra tornou a ocupação necessária para proteger nossas fronteiras da invasão inimiga. Qual era a opinião do seu pai em relação à religião e ao cristianismo? A história nos diz que ele era um ocultista e trabalhava para destruir a igreja e perseguir os cristãos. Uau, certamente leu o suficiente da versão do vencedor da nossa história. E isso é um pouco difícil de explicar para alguém que não é alemão, mas vou tentar. Meu pai tinha uma visão de um povo voltando-se para o seu Criador, que nos deu tudo o que conhecemos. O nosso povo, os europeus, criaram todas as grandes civilizações, pisaram em todos os continentes e trouxeram grandes benefícios para o mundo inteiro. Estamos muito à frente de qualquer outro povo, incluindo os orientais avançados. Meu pai fez as perguntas por quê, onde e como. Ele encomendou estudos da nossa história para rastrear os passos dos nossos antepassados, de onde eles vieram e por que eram tão inteligentes e avançados quando outras raças permaneceram iguais. A Alemanha tinha alguns dos antropólogos mais avançados, cientistas genéticos, historiadores e pessoal de apoio para ajudar a encontrar as respostas para por que existimos e como tudo aconteceu. Meu pai era religioso e nos educou da mesma forma. Um ser é responsável pela vida. Isso é muito fácil de ver por causa do que é, a natureza e a beleza da terra. A natureza é clara sobre isso. O problema ou questão é quem ele é. Cada raça recebeu uma forma de adorar seu Criador. O povo europeu encontrou um Deus que funcionou bem para nós durante 2000 anos. A preocupação do meu pai era que nos últimos 200 anos os judeus se infiltraram em nossa religião, a ponto de trabalharem na tradução de partes da Bíblia para atender às suas necessidades. Eles conseguiram convencer líderes de que a Bíblia realmente é sobre o judeu e não sobre os europeus. Nós somos apenas secundários, junto com todos os outros gentios. Isso não fazia sentido para o meu pai, pois os judeus não têm nenhum dos sinais de um povo criativo e trabalhador. Conheci pessoas do seu país que concordam que os judeus não podem ser o povo da Bíblia, ou que a Bíblia é apenas para o judeu que renunciam e odeiam Cristo. Nós, europeus, tomamos o seu nome, portanto toda a nação europeia é uma nação cristã. Meu pai não odiava a igreja nem perseguia a igreja. O que ele discordava era da influência judaica na igreja. A Alemanha tinha algumas seitas que adoravam o judeu como o único povo próximo de Deus. A ideia da SS era fazer o nosso povo voltar às suas raízes de onde vieram e afastá-los da igreja moderna judaica, vista como um cavalo de Troia destrutivo para enfraquecer o povo e afastá-los de seu Deus. Os cristãos alemães foram um bom começo e meu pai participou de muitos serviços realizados por pastores que entendiam que a influência judaica na religião cristã não era algo bom e levava a ensinamentos falsos. Portanto, meu pai respeitava a igreja. Muitos oficiais da SS eram católicos e ele não tinha desejo de irritar os cristãos. No entanto, ele queria que as pessoas vissem outro lado da igreja, que não era saudável para o povo. Ela se tornou preguiçosa, inundada de pensamento liberal, sugerindo até que os homossexuais deveriam ser permitidos na sociedade e que a raça não importa para o Criador que criou as raças. Os alemães sempre reverenciaram a nossa história.
Você verá em nossas antigas catedrais imagens de nosso passado germânico, os deuses Aoes, quais nossos antepassados rezavam, e tudo está ligado à nossa visão de mundo religiosa moderna. Adoramos a Deus agradecendo-lhe pela nossa história e honrando nossos antepassados que nos levaram adiante até a era em que estamos agora. Você alguma vez viu um campo de concentração? Sim, vi. Em 1941, meu pai me pediu para acompanhá-lo para que eu pudesse ver como os prisioneiros estavam se saindo no maior e mais antigo campo da Alemanha. Chegamos e fomos recebidos pelos prisioneiros junto com o comandante do campo. Fiquei impressionado com o quão felizes os prisioneiros estavam. Nós nos movemos pelo campo sem guardas e os prisioneiros nos mostraram o que faziam dia após dia. Vi os jardins, árvores, hospital, banhos, alojamentos e salas de teatro. O comandante R.U. dizendo que os prisioneiros viviam melhor do que ele. Os prisioneiros eram muito amigáveis. Perguntei a um homem que era comunista como ele gostava do campo. É claro que ele disse que preferia estar em casa, mas a vida ali não era terrível. Isso foi em 1941, quando supostamente deveríamos estar matando todos eles. Vi o hospital onde as ervas cultivadas pelos prisioneiros eram usadas para tratar doenças e enfermidades. Eles eram encorajados a se exercitar, comer saudável e trabalhar para serem libertados. Vi um prisioneiro que naquele dia estava sendo libertado e meu pai assistiu à assinatura de seus formulários. Ele lhe deu conselhos que diziam: você pode não ter acreditado em nós ou lutado por nós, mas nós acreditamos em você e lutamos por você. Vá embora com honra e ame seu país. O prisioneiro agradeceu a todos e deu a saudação ao Führer ao partir. Fiquei impressionado com o quão limpo e organizado era o complexo do campo. Havia milhares de prisioneiros, mas não havia lixo, nem maus odores, e todos pareciam felizes e saudáveis. Havia algumas fábricas nas proximidades para que pudessem conseguir empregos e ganhar um salário que pudessem enviar para casa ou usar nas lojas do campo. Fiquei surpreso com o quão poucos guardas havia para a grande quantidade de prisioneiros. Ouvi meu pai falar frequentemente sobre os campos, e ele estava muito orgulhoso da organização e eficácia em usar o trabalho para tudo, desde roupas, colheitas e material de guerra, para ajudar nas escassezes causadas pela guerra. Ele também falou sobre o leste e as pessoas que conheceu nos campos. Há uma foto dele conversando com um menino russo que o agradeceu por libertar sua área dos soviéticos. Ele contou sobre ser órfão, porque sua família foi morta pelos soviéticos em retirada e querer vir para a Alemanha. Meu pai fez questão de que ele viesse para o Reich e acabou sendo adotado por uma família alemã que perdeu seu filho na Polônia. O que você sabe sobre a Ahnenerbe, Wewelsburg e o Lebensborn? Dizem que todos eles são sinistros e exemplos do super-homem ariano dominando o mundo. Estive presente com muitos, se não todos, dos altos líderes da SS. Então você poderia dizer que sei mais sobre a organização que meu pai fundou do que a maioria. Não havia nada sinistro sobre nenhuma dessas organizações. Quero começar com o Lebensborn, porque essa é provavelmente a menos compreendida e é um exemplo primordial de como a SS era cuidadosa e caridosa. Essas eram casas para esposas de homens da SS, onde elas podiam ir para ter um filho em um ambiente semelhante a um resort. Também estava aberto para qualquer mulher que engravidasse, mas não fosse casada, e cuja família talvez desaprovasse. No final da guerra, as casas estavam abertas para todas as mulheres em toda a Europa que engravidaram de um soldado alemão e precisavam de ajuda. Havia pessoas nos países ocupados que realmente matavam a mãe e a criança, apenas porque havia um pai alemão. Essas casas ofereciam às mulheres um refúgio seguro para se prepararem para o parto e ficarem após o parto. Meu pai tinha muito orgulho dessas casas. Elas mostram o amor pela vida e a caridade nacional socialistas. Wewelsburg não era nada além de um centro de retiro e pesquisa para homens da SS. Eles seriam a nova vanguarda de uma repopulação genética da Alemanha para compensar as perdas da Primeira Guerra e seus desdobramentos. Os judeus promoviam um caldeirão genético onde todos eram encorajados a procriar, não importa se você tinha um defeito ou não,
mas mulheres saudáveis também eram encorajadas a abortar seus bebês saudáveis. Esta era a maneira deles de enfraquecer o pool genético de uma nação e matar os melhores dos melhores, facilitando sua conquista. O conceito de sangue e solo era uma volta às raízes de nossos antepassados. Era nisso que nosso pool genético seria reparado. Wewelsburg foi criado para que um membro da SS pudesse estudar tudo sobre nossa história, nossa composição genética que nos torna quem somos e como preservá-la. Era para ser um lugar de honra para altos líderes da SS, para que as gerações futuras pudessem honrar os sacrifícios que fizeram para nos trazer um mundo melhor por meio do nacionalsocialismo. Ahnenerbe não era nada além de um instituto de pesquisa arqueológica administrado pela SS. Eles viajaram pelo mundo todo investigando a história dos europeus e procurando evidências dos caminhos que as tribos seguiram ao entrar na Europa. Eles encontraram evidências de múmias europeias, que também podem ser chamadas, em sua maioria, de arianas, no Tibete e na China, no Irã e por toda a Pérsia ou Oriente Médio. Eles testaram teorias egípcias e descobriram que a maioria das dinastias eram linhagens de sangue europeias, não africanas. Alguns foram para a América do Sul procurar evidências de europeus lá, assim como na América. Eles acreditavam que Colombo não foi o primeiro europeu no continente e, de fato, os vikings podem não ter sido os primeiros também. Houve evidências descobertas de que tribos de europeus estavam lá milhares de anos atrás. Ahnenerbe estudou todos os aspectos e teorias da criação e evolução, a origem das raças e traçou os caminhos dos primeiros arianos que formaram as 12 principais tribos das nações europeias. Eles tinham compatriotas em todo o mundo, em cada nação. Conheci alguns da Escócia e dos Estados Unidos que estavam muito interessados no trabalho do Dr. Jordan. Não há nada sinistro em investigar seu passado para ver como melhorar seu futuro. Não acreditas que o teu pai se suicidou enquanto estava sob custódia britânica? Não. Ouvi evidências suficientes conversando com os amigos do meu pai e aqueles que estiveram com ele até o fim. Ele tinha tanto conhecimento sobre a guerra, o que a começou, como foi combatida, sujeira sobre os chefes de Estado e, acima de tudo, o trabalho com os judeus para ajudar a remover prisioneiros de campos superlotados. Isso não se encaixa com a versão aliada de extermínio dos judeus. Por saber tanto e poder refutar todas as acusações aliadas contra a Alemanha e o Führer, ele foi morto por ordens de Churchill, acredito, para impedi-lo de falar. Meu pai não era como seu amigo Dr. Goebbels. Ele acreditava que poderíamos trabalhar com os aliados após a guerra para combater o comunismo e não tinha nada a temer. Ele disse à mãe para ficar em nossa casa e avisar qualquer soldado aliado que éramos a família do Reichsführer SS Heinrich Himmler e estaríamos seguros. O Dr. Goebbels matou sua família porque acreditava que eles teriam o mesmo fim que Mussolini e seus filhos seriam estuprados e maltratados por soldados soviéticos e judeus. Meu pai não tinha essas preocupações conosco. Ele acreditava que os aliados ocidentais eram bons e voltariam a si quanto ao perigo no leste. Ele estava errado nisso e nossos captores nos maltrataram, recusaram comida e água, itens de higiene, apalparam minha mãe e a mim, ameaçaram-nos com estupro e disseram que eu seria mandada para a Rússia. Procurei os homens que afirmam ter enterrado meu pai para ver se eles podem nos levar ao túmulo dele. Eles são típicos ingleses que acreditam que ele é seu inimigo e um homem muito mau e não têm nenhum desejo de ajudar. Isso mostra o quão poderosa é a propaganda. Eles se tornam insensíveis porque acreditam que estão salvando o mundo do mal. Eles não têm ideia de que eram os malignos, lutando em uma guerra maligna contra uma nação inocente e seu povo. Trabalhou com a ajuda silenciosa. Pode me dizer o que é isso? O livro O Dossiê Odessa afirma que era uma rede de espionagem protegendo criminosos de guerra e assassinos. Tenho de me rir com isso. Esse livro é pura ficção. A Stille Hilfe era muito simplesmente uma organização criada para ajudar a lutar por pensões para antigos homens das SS que serviram a sua nação em tempo de guerra. Também trabalhamos com Otto Skorzeny para ajudar a retirar as pessoas das zonas controladas pelos aliados, para que não enfrentassem um tribunal canguru.
Os aliados afirmam que todas as SS eram uma organização criminosa que matou judeus, soldados rendidos, civis e todos os outros grupos. Muitos homens inocentes das SS foram assassinados no fim da guerra e as suas famílias foram localizadas e enviadas para campos de concentração. Tentamos protegê-las e lutamos para lhes arranjar dinheiro. Fomos muito bem-sucedidos na obtenção de donativos para os ajudar a sustentar as suas famílias. Também não havia nada de sinistro nisto. Estávamos apenas a ajudar e a proteger famílias falsamente rotuladas como criminosas e acusadas de falsos crimes. O americano Ernest Hemingway até se gaba de ter matado um jovem soldado das SS que se rendeu. Pergunto-me o que terão dito a mãe dele. Continuo a fazer parte desta organização e fiquei contente por o vosso presidente Reagan ter visitado Bitburg, onde repousam muitos homens das SS, para depositar uma coroa de flores. Morreram a lutar por um mundo melhor, em que um homem é julgado pela forma como cuida do seu povo e do seu futuro nesta terra. Alguma vez conheceu Hitler e qual foi a sua impressão sobre ele? Encontrei-me muitas vezes com o Führer. Para mim, ele era como um membro da família. Comentava sempre a minha roupa e o meu cabelo, dizia que eu me comportava como uma rapariga alemã, sempre correta e educada. Quando o via, recebia sempre uma prenda, fosse comida ou um livro. Ele era sempre tão amável e falava comigo como se tudo o que eu lhe dissesse significasse muito. Tivemos muitas pequenas conversas sobre a escola e os meus tempos passados. O Führer foi uma verdadeira dádiva para o povo alemão. Abriu os olhos para um mundo novo e melhor que um dia chegará, como uma fênix. O nacionalsocialismo teve um nascimento difícil e uma morte ardente, mas é preciso que assim seja para despertar mais irmãos raciais do que aquilo que a Alemanha teve o poder de fazer. O que pensa sobre aqueles que tentaram matar Hitler? São traidores, pura e simplesmente. Os aliados esconderam o seu envolvimento e tentaram fazer com que parecesse que os nobres alemães estavam a lutar contra o mal. Mas a verdade é que os ingleses tentaram muitas vezes usar plantas em lugares altos para matar o Führer. A bomba que Stauffenberg usou veio dos ingleses. O meu pai foi fundamental na utilização da sua polícia para eliminar os alemães que trabalhavam para os aliados. Foi necessário o atentado de 20 de julho para ajudar a encontrá-los a todos e, nessa altura, já tinham feito muitos contactos. Não acreditava que o marechal de campo Rommel tivesse alguma coisa a ver com os traidores, mas, infelizmente, alguns oficiais tinham sido infiltrados. As mentiras dos aliados serão um dia desmascaradas e o mundo saberá que a Alemanha tinha razão e justificação na condução da guerra. Como diria o meu pai, lutamos contra o mal com a luz, guiados pelo espírito dos nossos antepassados e dos heróis de outrora. Perdemos devido ao facto de estarmos em menor número e de sermos esmagados. Nem mesmo os homens de combate mais elitistas do mundo conseguiram parar a guerra. O meu pai disse uma vez que os generais das SS deviam ter sido colocados no comando, como Sepp Dietrich e Paul Hauser, e então a guerra poderia ter tido um desfecho diferente, pois ele achava que muitos oficiais do exército não tinham a firme convicção de serem capazes de vencer contra tais probabilidades. Tinham medo do destino, enquanto os homens das SS eram destemidos e olhavam o destino nos olhos. Obrigado por me deixar falar com você. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu pai, Hermann Göring. Você se lembra muito de seu pai? Infelizmente, minhas lembranças são de mais tarde na guerra, pois eu era muito jovem, nasci em 1938 e tinha quase 7 anos quando acabou. Gostaria de afirmar que meu pai era um comandante muito querido, que inspira seus homens até hoje. Tive muitos ex-camaradas que falaram comigo após a guerra e me pediram para não acreditar em nada do que os aliados disseram sobre meu pai. Ele sempre agiu corretamente e tinha um profundo respeito pelos outros. Lembro-me de que ele amava muito a mim e a minha mãe, sempre nos presenteava com muitos mimos e nos levava para fazer compras na cidade, mas não me lembro muito bem disso. Ele sempre queria o melhor para nós e mandava preparar refeições muito saudáveis para nós. Eu sempre me vestia bem para receber convidados importantes em nossa casa, e se eles trouxessem outras crianças,
Íamos brincar lá fora na minha casinha de brinquedo que tinha quartos e um palco para se fantasiar e fingir fazer ópera ou dançar. Ele era sempre feliz e amigável. Lembro-me de que ele ajudava qualquer pessoa que precisasse, sempre doava para as instituições de caridade e causas das viúvas de guerra. Ele se abalava profundamente quando ouvia sobre a morte de um camarada ou de um soldado que caía na frente de batalha. Ele era sempre jovial e de bom humor, mesmo quando era difícil ser. Meu pai estava tão preocupado conosco mais tarde na guerra que nos mudou para Berchtesgaden, para nos afastar dos bombardeios. Eu gostava de brincar no ar da montanha, mas sentia falta da nossa casa, Caring Hall. Lembro-me de ver meu pai sob custódia dos aliados pela primeira vez. E ele estava muito confiante de que seria libertado e que todas as acusações seriam retiradas, pois ele disse que obedeceu a todas as leis de guerra e não fez nada que prejudicasse sua reputação e honra. Seu pai foi acusado de roubar e saquear tesouros artísticos de toda a Europa e de pilhar itens dos judeus. Pode falar sobre isso e compartilhar suas crenças? Considerando com quem estou falando, sim, vou contar a verdade sobre essas mentiras e calúnias. Meu pai era um europeu. Ele amava a cultura do nosso povo, independentemente da nacionalidade. Ele via talento em todas as nações e tinha um profundo respeito pela arte e cultura de todas elas. Por causa de sua estatura e prestígio, ele recebia muitos presentes de pessoas muito importantes. A alegação de que meu pai saqueou obras de arte é obscena e uma mentira de seus inimigos. A alegação de que a Alemanha roubou tesouros é igualmente falsa. Lembro-me de, em 1943, meu pai falar com algumas pessoas e dizer-lhes que, devido a OES bombardeios imprudentes dos aliados, os tesouros da Europa precisavam ser salvos removendo-os para lugares seguros. Os aliados bombardeavam indiscriminadamente, atingindo igrejas, escolas, hospitais e tudo mais nas cidades. Então era necessário remover pinturas e esculturas para castelos, cavernas e cidades menores que eram seguras. Em nenhum momento meu pai teve obras enviadas para ele que ele não tivesse comprado legalmente ou recebido como presente. Os aliados estão apenas tentando encobrir suas próprias ações ao culpar meu pai de saque, quando eles eram os verdadeiros mestres do saque de tesouros europeus. Lemos hoje nos jornais relatos de obras perdidas aparecendo na posse de soldados aliados. Em 1945, a Europa estava devastada e esses vermes se apoderaram de tudo o que podiam carregar. Eu sei que o Führer até ordenou que obras fossem protegidas da destruição e, por causa disso, elas foram removidas e colocadas em armazenamento seguro para que não fossem destruídas. Os aliados saquearam as obras que pertenciam à minha família e depois o governo alemão também entrou para roubar. Obras que me foram dadas como presentes foram retomadas, com alegações falsas de que só foram dadas devido à pressão do meu pai. Que atitudes ridículas! Agora os judeus estão se metendo na confusão, alegando que obras que venderam legalmente para lucro foram roubadas. Depois conseguem as obras de volta sem custo. Tornou-se um negócio bastante lucrativo alegar que o governo nacional socialista roubou tudo. Então você acredita que todas as histórias sobre seu pai roubando ou forçando as pessoas a entregar obras de arte são inventadas? Você precisa entender o contexto da Europa do pós-guerra. Os aliados dominaram tudo. Eles assassinaram muitas pessoas que eram nacional-socialistas, prenderam milhões por crenças políticas e semearam o medo na maioria das pessoas. Quando vieram fazer perguntas, de repente as pessoas não queriam admitir que estavam no partido ou que gostavam de Hitler. Elas estavam com medo, então concordaram quando os aliados sugeriram que as obras de arte foram vendidas à força e adquiridas de forma enganosa. Eles foram recompensados recebendo bom tratamento e compensação por mentir. Tive muitos amigos do meu pai que me disseram que ele nunca fez nenhuma dessas coisas, por isso tenho certeza de que ele foi feito de bode expiatório. Os aliados são os verdadeiros ladrões e depois apontam o dedo para o meu pai. Assim como a mentira de que a Alemanha matou judeus de forma planejada, os roubos de arte são a mesma coisa, mal compreendidos e exagerados. Você se lembra de algo sobre Hitler? Muito pouco, ele era meu padrinho e eu vi muitas fotos tiradas de mim sendo segurada por ele. Só me lembro de como ele era atencioso e sempre se certificava de que eu tivesse um lanche ou sobremesa quando o visitava.
Vou lhe dizer que não acredito em nenhuma das histórias que os aliados contam sobre ele. Ele era um homem bom, um verdadeiro líder do nosso povo e amado por milhões. É triste que a guerra tenha que defini-lo. O que sua mãe achava dele? Ela sempre dizia que ele era um grande homem e que teve a sorte de viver para vê-lo. Ela dizia que um líder como o Führer não era visto desde o tempo de Cristo. Ela se lembrava de como ele era gentil e caloroso, como ele se importava com todas as pessoas, e só queria ver a Europa viver em paz. Algo que pode interessar a você é saber que havia judeus que o apoiavam, e ele não tinha animosidade contra eles, apenas contra os usurpadores ricos que estavam tentando nos destruir. Ela dizia que foi apenas depois da guerra que os aliados fizeram parecer que ele tinha como alvo todos os judeus para matá-los. Eu sei que isso não é verdade porque eu os via em Berlim, mesmo em 1944. Minha mãe era uma mulher muito inteligente. Ela nunca teria se associado com pessoas más. Esta é apenas uma das muitas razões pelas quais sei que as alegações e acusações contra o NS e meu pai não são verdadeiras. Você o viu em Nuremberg? Sim, minha mãe e eu e praticamente todos os familiares dos homens que estavam sendo julgados também fomos presos. Eu, uma criança pequena, estava sob guarda de soldados aliados e não podia entrar e sair. Meu pai até tinha um irmão que era a favor da monarquia e rejeitava o NS por ser muito revolucionário, e também foi preso. A mídia alemã o retratou como um herói antinazista, mas ele não era. Assim como meu pai, ele tinha muitos amigos judeus e os ajudava se estivessem em apuros. Eu sentia que ele era usado muitas vezes, pois parecia ser tão bondoso que podia parecer ingênuo. Sua ajuda era apenas sua natureza, não uma declaração política. Minha mãe me disse que meu pai entendia que o julgamento era baseado nas mentiras que os vencedores concordaram, e ele era um bode expiatório. Ele tentou apontar isso, mas não teve sucesso. Ele me disse para ser forte e sempre lembrá-lo, pois ele amava muito minha mãe e a mim. Posso compartilhar com você hoje que havia alguns americanos que sabiam que ele era inocente e não queriam vê-lo enforcado, então lhe deram veneno. Isso me foi confessado. Nem todos os aliados eram maus, alguns viram a verdade do que havia acontecido e ficaram envergonhados. Como foi a vida para você depois da guerra? Foi uma sobrevivência sombria. Os aliados mantiveram minha mãe e eu sob custódia e, quando fomos libertadas, fui enviada a uma escola para meninas para obter uma boa educação. Eu estava sempre cercada por apoiadores e pensadores do NS. Os aliados tentaram trazer muitos comunistas e judeus, quase como se quisessem nos punir ainda mais, colocando essas pessoas no comando. Consegui ficar longe dessas pessoas e concluir meus estudos, obtendo meu diploma. Muitos amigos do meu pai me procuraram para oferecer ajuda e serviços. Fui aconselhada a não falar com a imprensa, pois minhas palavras seriam distorcidas e eu poderia ter problemas se dissesse algo bom sobre meu pai ou o Führer. Portanto, em grande parte, tenho permanecido quieta, mas é bom contar a alguém o que sei. Alguns na família acreditaram completamente no que os inimigos da Alemanha nos forçaram a acreditar. É muito difícil que a verdade seja contada, então as mentiras dos aliados vitoriosos, especialmente dos americanos, são repetidas todos os dias nos jornais e na TV. Qualquer pessoa na Alemanha hoje que tenta dizer a verdade pode perder sua pensão, enfrentar prisão além de multas e perda de propriedade. Só mais um motivo pelo qual sei que Hitler era um bom líder. O mundo precisa forçar as pessoas a acreditarem de uma certa maneira. Caso contrário, você paga um preço, tanto para a liberdade de pensamento e crença. Você não acredita que o governo NS tenha feito algo de errado? Acredito que os aliados foram os agressores e começaram a guerra. Cometeram muitos crimes de guerra e depois culparam a Alemanha por tudo. Dresden é um bom exemplo. Eles bombardearam uma cidade que era um centro de refugiados, matando provavelmente um grande número de pessoas, que é encoberto, e depois culpando Hitler. Como se precisassem fazer isso para mostrar que estavam certos, e nós estávamos errados. Meu pai odiava usar a Luftwaffe para travar guerra, odiava bombardear a Inglaterra, mas sei que a Inglaterra bombardeou a Alemanha primeiro e atingiu nossas cidades primeiro. Todos os governos podem não ser perfeitos, mas sob Hitler a Alemanha estava próxima. As histórias que me contaram me fazem desejar ter experimentado mais de como era a vida naquela época. Nos campos de batalha, pode ter havido pequenos incidentes de crimes,
mas não era a intenção da Alemanha descer ao nível dos aliados. Quase todos os alemães que viveram durante o Terceiro Reich dariam qualquer coisa para voltar àqueles tempos, sem a guerra. Nunca ouvi nada de ruim daqueles que viveram essa época, exceto os comunistas que foram colocados em campos se agitassem contra o Estado. Eles são a maior força motriz dos críticos do Führer hoje, todos em posições de grande poder e muito ricos. Como ratos, mais e mais têm surgido para afirmar que foram vítimas, para que possam receber dinheiro. E tenho certeza de que não foram vítimas de nada. Hitler não se voltou contra ele no final da guerra? Pelo que me contaram e entendi, o final da guerra foi muito confuso. Meu pai era o próximo na linha de sucessão ao Führer e, em abril de 1945, ele acreditava honestamente que Hitler não podia mais liderar de forma eficaz, pois Berlim estava destruída e cercada. O telegrama dele foi um simples pedido para perguntar ao Führer se ele deveria assumir o controle, mas acredito que aqueles que estavam influenciando Hitler estavam entendendo a situação de forma equivocada. Pelo menos espero que essa tenha sido a razão deles. Bormann supostamente disse a Hitler que meu pai era um traidor, mas não acredito nisso. Acredito que houve um mal-entendido devido à confusão no final. Meu pai foi confinado conosco e lembro que ele estava muito frustrado enquanto trabalhava para levar o maior número possível de pessoas com segurança a AOS aliados ocidentais, pois os russos estavam estuprando e saqueando onde passavam. À medida que a situação em Berlim se deteriorava e as pessoas viam o que estava acontecendo, fomos libertados para que meu pai pudesse continuar trabalhando para alcançar os aliados e garantir uma passagem segura para todos os refugiados em fuga. Mais e mais de seus homens vieram para Obersalzberg para se organizar, mas ele os mandou para casa, para suas famílias, pois queria poupá-los. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o que você se lembra do Terceiro Reich e da guerra, e sobre seu marido Reinhard. Sim, pergunte. Estou disposta a falar com você e contar o que me lembro. Entendo que você foi uma das primeiras membros do partido e encorajou seu marido a entrar na SS? Sim, eu tinha um irmão que estava incomodado com o que via que sua nação estava se tornando, e os nacional-socialistas tinham a visão e as respostas para salvar a Alemanha. Ele me encorajou a ler a literatura do partido e a assistir a um discurso. Eu conheci pessoalmente Hitler e fiquei muito impressionada. Eu sabia que o que ele estava dizendo era correto. É verdade que me juntei ao partido NS. E quando conheci meu ex-marido, eu o encorajei a seguir uma carreira na SS. Os vermelhos na Alemanha eram liderados principalmente por judeus e eram muito cruéis com os primeiros membros do partido. Eles incendiavam casas, atacavam homens da SA, matando muitos. Eu também tive confrontos com eles. Eles tentavam fazer com que membros do partido fossem demitidos de seus empregos, assediados e ameaçados. A SA tinha que ser dura para combater isso, e fez um bom trabalho, já que a maioria eram ex-soldados e sabiam lutar. A SS foi formada para proteger os oradores de danos, pois essas turbas vinham para interromper palestras e reuniões. O que você se lembra de Himmler? O Reichsführer SS Himmler era um sonhador. Ele tinha uma visão de um novo mundo grandioso, onde os povos germânicos estariam seguros e protegidos. Lembro-me de que ele era muito gentil e sempre se interessava em garantir que as esposas e famílias de seus homens fossem bem cuidadas, especialmente se eles falecessem. Ele criou uma força que era uma nobre cavalaria de homens bravos, honrados e leais. A única coisa que me irritava era seu casamento. Ele estava infeliz e buscava a companhia de sua jovem secretária, que era mais bonita. No entanto, isso parece comum em todas as sociedades, especialmente hoje em dia. Ele manteve um relacionamento muito bom com sua primeira esposa e a tratou muito bem. Ele entendia que uma guerra estava sendo travada contra as linhagens germânicas e estava dedicado a parar isso e reverter os danos. Eu realmente gostava de ouvir suas ideias e visão. Se a Alemanha tivesse vencido a guerra, estaríamos olhando para um mundo completamente novo agora. Como assim? Himmler entendia que existe uma raça de pessoas que chamamos de judeus, que estão ativamente tentando destruir as linhagens de pessoas arianas através da poluição das raças. Eles têm travado essa guerra há alguns milhares de anos, e nosso povo está completamente alheio a isso. Os intelectuais retratam a raça hoje como se fosse algo sem importância. Qualquer um que defenda manter uma raça pura é considerado uma pessoa má.
A SES queria que os povos germânicos da Europa desfrutassem de uma vida onde sua raça fosse tudo e a sobrevivência fosse garantida. É por isso que tantos europeus se juntaram à SS. Eles entendiam que o marxismo judaico era um perigo crescente e procurava usar as massas ignorantes para cometer seu próprio suicídio, por assim dizer. Ele usa as pessoas como escravas do sistema e, quando estão indefesas, são forçadas a aceitar todas as raças em seus círculos, o que eventualmente as superará em número e as substituirá. Essa era a missão da SS, reverter essa mentalidade e dar às nações muitos filhos europeus saudáveis. Isso não significa matar pessoas com defeitos, como é alegado, significa usar a criação seletiva para garantir que seu parceiro seja saudável e livre de defeitos. Isso garante uma linhagem saudável que torna a vida mais fácil para todos. Era triste visitar sanatórios onde crianças com defeitos eram simplesmente abandonadas como indesejadas devido a pais irresponsáveis que não pensaram no resultado do acasalamento. Seu marido também acreditava nisso? Sim, ele acreditava. Nós crescemos em um mundo onde não se dava uma segunda chance ao sangue da Europa. Sempre se presumiu que nossas linhagens nunca estariam em perigo. A Primeira Guerra Mundial mostrou que isso poderia acontecer e alguns soaram o alarme de que o sangue sagrado da Europa deve ser protegido das influências externas dos judeus e das hordas que eles trazem para as nações em que se estabelecem. Meu marido via isso claramente e estava em total acordo com o Reichsführer e S. Himmler sobre esse assunto. Ele sentia pena das crianças que via e defendia a educação sobre genética e a escolha cuidadosa na hora de ter filhos. Infelizmente, nem todos são saudáveis o suficiente para trazer crianças saudáveis ao mundo. Quando crianças não nascem saudáveis, as pessoas sofrem para cuidar delas. Portanto, é injusto sobrecarregar seu povo devido a seus impulsos descontrolados. A genética é tudo para um povo saudável. Se eu puder fazer uma pergunta difícil, li que seu marido foi morto porque ele era muito ruim para o povo da Tchecoslováquia. Você acredita que isso seja verdade? Não, a verdade é exatamente o oposto. Eu estava lá, e embora meu marido nunca me envolvesse em seus negócios, vi como as pessoas eram tratadas e como se comportavam. Quando meu marido foi nomeado protetor, significava exatamente o que a palavra implica: proteger. Quando ele assumiu essa posição, ficou desanimado ao ver que a Alemanha Nacional Socialista era gentil com outras nações, mas a Tchecoslováquia não era tratada exatamente da mesma forma, pois seus antigos líderes eram anti-alemães. Ele começou a trabalhar para mudar isso, ordenando melhores rações, condições de trabalho, feriados pagos e viagens, menos controle e melhor acesso a ele. Ele queria que o povo colaborasse para ajudar a Alemanha a vencer e garantiu que suas vozes seriam ouvidas. Funcionou, pois a produção disparou e a sabotagem era inexistente. É uma grande mentira que ele foi morto porque era ruim. Na verdade, ele foi morto porque era muito bom e as pessoas gostavam dele. Os aliados que autorizaram a sua morte aproveitaram a oportunidade para matar um alto funcionário, o que era contra as regras da guerra. Comunistas foram treinados pelos ingleses e enviados. A demonstração de tristeza e apoio pelo povo de Praga é inegável. Longas filas se formaram para prestar um último adeus. Eles teriam feito isso se ele fosse um carrasco, como afirmam os vencedores? Posso recordar muitos atos de compaixão e caridade que meu marido mostrou ao povo. Ele sempre quis mostrar um bom exemplo de NS em ação. Lembro-me de uma história que meu marido me contou, onde uma família tcheca teve sua filha estuprada por um homem polonês em 1939. Ele foi preso, mas acusado sob a lei polonesa e encarcerado. Eles vieram ao meu marido e pediram que ele enfrentasse a justiça de acordo com a lei alemã, já que a Alemanha supervisionava o território onde o ataque aconteceu. Meu marido revisou o caso e então ordenou à polícia daquela área que removesse e executasse o estuprador de acordo com a lei alemã. A família agradeceu trazendo flores e presentes para mostrar sua gratidão e dizendo que sua filha agora não vivia com medo de que seu agressor ainda estivesse vivo. E sobre Lidice e todas as mortes que aconteceram após ele ter sido morto? Eu nunca tinha ouvido falar de Lidice até depois da guerra. Pelo que entendo, havia um pequeno grupo na Tchecoslováquia que resistia ao domínio alemão, e vocês os chamam de partisans.
Parte do grupo foi para a Inglaterra obter dinheiro e suprimentos para o assassinato, e eles armazenaram o que trouxeram de volta em Lidice. As pessoas da cidade sabiam que eles estavam lá e o que estavam fazendo. Prometeram ao povo que os aliados estavam vindo para ajudá-los e que os alemães iriam embora em breve. Os habitantes da cidade ajudaram-nos ilegalmente e os esconderam. Nenhum notificou a polícia. Permitiram que armas e equipamentos de comunicação dos aliados fossem escondidos em casas. Tornaram-se francos atiradores ao ajudar passivamente ou ativamente operações ilegais contra o governo. Os homens foram fuzilados, as mulheres enviadas para a prisão. A polícia alemã lidava com a dura realidade dos terroristas nos Balcãs e na frente. As medidas tinham que ser duras para deter novos ataques e punir os culpados. Posso lhe dizer, pelo que ouvi de outros homens da SS, que os terroristas que combateram eram assassinos sádicos, muitas vezes matando inocentes para tentar fazer um ponto. É interessante para mim que hoje essas pessoas sejam saudadas como heróis, tendo parques e ruas nomeados em sua homenagem. Se o mundo soubesse a verdade, as repudiaria e condenaria. O seu marido acreditava, assim como o Reichsführer SS Himmler, em relação à religião e ao modos pagãos? Se entendi a sua pergunta, o meu marido pensava como Himmler em relação à religião? Vou dizer que o meu marido era cristão e um homem da SS, e tentarei explicar. A SS era uma unidade baseada no amor ao povo, na reverência ao passado e na honra às nossas origens. Um tópico no qual o Reichsführer SS Himmler passava horas era sobre de onde viemos. Por que é que quase todo o mundo é conquistado e influenciado por apenas uma raça de pessoas? O que torna esta raça tão especial? Foi para estudar isso que o Ahnenerbe foi criado e é por isso que a SS o apoiou. Um dia espero que as expedições do Ahnenerbe recebam a atenção que merecem. Já ouvi rumores de múmias arianas no Oriente, no Egito, na América e em todo o mundo. Estas são anteriores à história dos chamados povos nativos. A SS queria provar que a nossa raça teve início, ao que parece, nas áreas da Pérsia, mas se espalhou por todo o mundo. A ligação AOS símbolos pagãos é apenas por respeito a OES antepassados que vieram para a Europa e formaram grandes e avançadas sociedades. Os povos germânicos são a força motriz de quase todas as grandes descobertas. Por isso honramos os seus símbolos, porque este foi o nosso passado. Uma mentira que está sendo contada hoje na Alemanha pelas igrejas é que a SS odiava a religião e perseguia a igreja, o que é falso. Havia uma ligação estranha entre o passado pagão da Alemanha e o presente cristão. Alguns na SS queriam apenas seguir o passado e rejeitar o cristianismo como um conto judaico. No entanto, o Reichsführer SS Himmler levantou a questão de que talvez os judeus de hoje não sejam as mesmas pessoas de que a Bíblia fala. Talvez sejam mentirosos e enganadores que roubaram a identidade da verdadeira grande raça do Criador. A SS não era antirreligiosa. Nós frequentávamos serviços religiosos frequentemente. Quase todos os homens da SS o faziam. O que nós opomos é a influência judaica sobre a nossa religião e história. Isto é o que Martin Luther alertou. Os judeus há muito tempo tentando tomar e influenciar a igreja primitiva. Meu marido debatia com alguns paroquianos que simplesmente não conseguiam entender isso. Para eles, o judeu era um povo escolhido e protegido, que não importa o quão malvado fosse, o Criador ainda os mantinha acima de todos. Que loucura pensar que um povo tão feio e odioso poderia ser um povo escolhido? Você manteve contato com antigos camaradas da SS? Sim. A SS sempre cuida dos nossos da melhor maneira possível. O meu marido tinha amigos e camaradas muito leais. Ele era muito benquisto devido à sua bondade e maneira direta. Eu entendo que, às vezes, era difícil trabalhar para ele, mas ele sempre foi respeitado. Eu dava suporte a qualquer ex-homem da SS que precisasse. Meu marido tinha uma pousada no Mar do Norte e eu recebia muitos camaradas lá. Acredito que ela foi incendiada devido à sua natureza política. Ainda mantenho contato com muitos amigos do meu marido, mas infelizmente o tempo está levando cada vez mais pessoas para o próximo mundo. Sempre fiquei impressionada com os muitos que permaneceram leais ao NS e a Himmler, mesmo quando os aliados tornaram isso um crime punível com a morte. Ainda hoje, há um vínculo forte que ameaças e ódio não podem quebrar. O Führer ficaria orgulhoso de ver como tantos permaneceram fiéis ao NS e à nossa fé nele.
Como foi o fim da guerra para si? Horrível. São algumas das minhas piores memórias. Às vezes fico até contente por o meu marido ter escapado de ver o declínio do que ele ajudou a construir e amar. O Führer concedeu à minha família uma propriedade devido ao assassinato do meu marido. No final da guerra, os vermelhos estavam a chegar e fui avisada sobre as atrocidades horrendas que estavam a acontecer, por isso fugi com outros. Foi assustador, com aviões a atacar os refugiados, e eu tinha os meus filhos comigo. Também houve a entrada de partidários na área, já que o exército colapsou completamente. Esses grupos mataram muitos soldados. Tive sorte de chegar ao Reich, mas os aliados prenderam-me por ser a esposa de um criminoso de guerra. A minha experiência foi ser ridicularizada e assediada por antigos alemães, que fugiram e voltaram como intérpretes ou guardas para os aliados. Fui obrigada a assistir a filmes que retratavam os campos de concentração, e fiquei chocada com o que vi. No entanto, um médico da SS explicou que os aliados, devido a uma falha no fornecimento de suprimentos AOS Campos, indiretamente mataram os detidos nos campos. Prisioneiros sujos do leste infectaram os campos no final de 1944, início de 1945, e o resultado foi o tifo, que até mesmo os aliados tiveram dificuldade em controlar. Eles usaram truques de propaganda para fazer as pessoas acreditarem que havia uma política de Estado para matar, e isso era a prova. Eles afirmaram que o meu marido começou tudo isso, mas eu sabia que ele era incapaz disso. Ele não gostava da maioria dos judeus e dizia que eles deveriam ser realocados para onde vieram, para que o mundo pudesse estar em paz, mas nunca para serem mortos. O seu marido alguma vez discordou de Himmler? Oh, sim. Houve momentos em que ele falava sobre algumas ideias de Reichsführer SS Himmler sobre casamento, religião e condução da guerra. Na maioria das vezes, concordavam e partilhavam as mesmas crenças. No entanto, Reichsführer SS Himmler ficava tão agitado quando o meu marido não queria ouvir as suas ideias durante um jantar, por exemplo. Ele sempre queria mudar a conversa para música ou algo feliz. Como mencionei, Reichsführer SS Himmler era um sonhador e visionário. Ele queria que todos estivessem cientes dos seus planos para garantir a existência da Alemanha, garantindo assim a cultura germânica. Himmler acreditava na reencarnação e pensava que era o rei Heinrich, uma ideia com a qual o meu marido concordava poder ser possível. Ninguém sabe realmente o que a próxima vida trará, por isso às vezes é bom sonhar. Obrigado por falar comigo. Entendo que você nunca fala com ninguém sobre seu pai, por isso estou grato por estar compartilhando comigo. Posso perguntar o que você lembra de Hitler? Sim, você é um jovem muito sortudo, pois só compartilho minhas experiências e pensamentos com velhos camaradas. O que eu lembro sobre o Führer, você entenderá que eu era muito jovem como você. Embora tenha nascido em 1930, tenho lembranças muito queridas da minha infância, crescendo ao redor do círculo interno, por assim dizer. Lembro que ele era muito gentil e jovial. Meu pai me levava para visitar o Führer frequentemente, e o Führer até vinha à nossa casa. Sentei no colo dele e li um livro de contos de fadas dos irmãos Grimm uma vez, e ele ficou impressionado com a minha eloquência. Conheci Gudrun numa festa que foi realizada apenas para as crianças, durante uma importante função estatal que não podíamos assistir. Ele estava sempre a dar presentes como livros, pastelarias ou doces. Lembro-me disso. A expressão no rosto dele era sempre de uma atenção intensa. Não importava o que eu estava a tagarelar, ele sempre me ouvia atentamente e me divertia. À medida que fui crescendo, via-o cada vez menos. A última vez foi durante a fase final da guerra em Berlim. Ele me perguntou se eu já tinha um namorado e disse com uma lágrima nos olhos que lamentava que a guerra tivesse se desenrolado daquela maneira. Parecia estar a pedir desculpa pelo mundo que restaria se perdêssemos. Isso teve um impacto profundo em mim. Levarei essa lembrança para o meu túmulo. Mostrou o amor profundo que ele tinha pelo nosso povo. Portanto, enquanto muitos hoje lançam desprezo sobre ele, eu vi um grande homem que amava profundamente seu povo e era profundamente amado. Até que a lavagem cerebral forçada pelos aliados mudou essa visão em muitos. O que te recordas sobre o teu pai? Ele era um homem muito inteligente, que conseguia debater com os melhores. Era um pai amoroso e cuidava da mãe e de mim.
Desde tenra idade, encorajou-me a expressar-me da forma que quisesse, por isso gostava de poesia. Aqui está um livro que ele me comprou para escrever, e eu tinha uma máquina de escrever que usava frequentemente. Ensinou-me que o nacionalsocialismo era vida, era natureza, era beleza e todas as coisas belas. São coisas da poesia, da vida e do nosso Criador. Quando era novo, lembro-me que ele chegava à casa depois de um dia no escritório. Eu brincava com o seu boné e usava as suas botas. Ele contava-me histórias para adormecer e mais tarde, quando a guerra começou, falava comigo como se fosse um adulto para me explicar o que se passava no mundo e por que é que a Alemanha estava a lutar. Isso dava-me conforto, pois muitos estavam assustados quando Berlim foi bombardeada, e eu transmitia essas garantias a OS meus amigos do bairro. Ele gostava de cozinhar frequentemente com a minha mãe, fazendo refeições como nos restaurantes de todo o mundo. Era parcial a pratos franceses e russos, às vezes com um toque alemão. Tínhamos discussões animadas à mesa, desde religião, história, até dança e poesia. Também aprendi a amar os cavalos. Ele levava-me para ver os cavalos dos camaradas e ensinava-me a montar. Durante o seu aprisionamento, era difícil ver o meu pai. Ele tinha sido torturado e humilhado pelos guardas aliados. Eu conseguia ver nódoas negras e cortes nele onde tinha sangrado. Os guardas assediavam-me como se não fosse igual a um ser humano. Um soldado agarrou-me o traseiro tão forte que me deixou marcado. A minha mãe também foi abusada. Chorávamos pelo meu pai, sabendo que era um homem inocente a ser perseguido como os outros. Ele foi um dos primeiros construtores do NSDAP e o Führer considerava-o um amigo e um professor. Poucos homens podem afirmar isso. Não acreditas que o teu pai fosse culpado dos crimes de que foi acusado? Absolutamente não. Conhecia bem o meu pai. Era uma pessoa muito justa que até falava dos judeus em Berlim que eram deixados em paz, pois não representavam ameaça e obedeciam à lei. Dizem que ordenou o assassinato de pessoas no leste, mas tudo o que vi ou ouvi foi ele exaltando a necessidade de tratá-los como amigos e companheiros europeus. Nasceu na Estônia, num enclave alemão, onde muitos alemães se sentiam em casa. Amava os povos do leste, orgulhava-se dos inúmeros voluntários que nos ajudaram na luta. Das conversas à mesa, sabia que os judeus estavam a ser transferidos para leste para os tirar da Europa. No entanto, estava claro que eram dadas ordens para que fossem bem tratados. Comentava às vezes que tinham de ter cuidado para não ofender ou provocar a ira daqueles obrigados a mudar-se. Lembro-me até de termos tido um professor judeu em nossa casa que estava preocupado com um amigo que ia ser enviado para leste. O meu pai impediu isso e permitiu-lhe emigrar para a Suécia, mesmo que criticasse o Führer. O meu pai enviava sempre presentes que as pessoas dos territórios ocupados lhe enviavam. Se fosse tão mal, as pessoas dariam-lhe presentes? Tinha muitos. Durante o seu tempo no leste, a produção aumentou. E ele usou recursos alemães para ajudar os russos a reconstruir o que os seus mestres marxistas destruíram. Foi até elogiado por reabrir igrejas e pagar pela reconstrução. Milhares e milhares de trabalhadores russos vieram para a Europa, foram educados, receberam empregos bem remunerados e alojamento. Como é que isso os escravizava? Sei que tiveram de afirmar isso após a guerra, para evitar serem chamados de colaboradores, que enfrentariam a morte. Li que ele era muito anticristão e odiava a igreja, até mesmo querendo remover a Bíblia e qualquer coisa relacionada a Deus. Isso é verdade? Este é um assunto difícil de se falar. Primeiro, meu pai começou como anticristão. Isso se manifestou de forma mais profunda quando sua primeira esposa morreu. Foi traumático para ele. Ele sentia que não havia prova da existência de Deus e que era uma fraqueza acreditar em um. Embora eu confesse que não conhecia todos os detalhes das crenças religiosas do meu pai, sei que ele mudou durante a guerra, chegando a acreditar que Jesus tinha sangue ariano. Começarei dizendo que o nacionalsocialismo é uma ideia europeia. Suas crenças básicas são que estamos ligados às leis da natureza e àquele que nos deu essas leis. A sabedoria antiga diz que a Bíblia serviu a OS europeus por 2000 anos, enquanto os judeus a rejeitaram. A sabedoria NS diz que a Bíblia se corrompeu e foi tomada de seu design original. É por isso que meu pai, e de fato outros, adotaram uma postura tão contrária à Bíblia como ela é pregada hoje.
A mensagem dentro dela foi usada como arma contra nossos povos, para destruir ideias raciais. Como Gudrun sabe, o pai dela acreditava como o meu pai, e chegou à mesma conclusão. A Bíblia pode ter sido originalmente escrita sobre, para e por um povo chamado israelitas. Este povo agora foi identificado como os judeus de hoje. Meu pai começou a entender que talvez essas pessoas, que parecem trazer ódio e mal onde quer que vão, não sejam as mesmas pessoas da Bíblia. Ele entendeu que a religião tinha se tornado uma arma contra nós, e muitos naturalmente se revoltaram contra isso. Eu nunca entendi nada disso quando era mais jovem. Foi só depois que tudo acabou que comecei realmente a procurar o que meu pai acreditava. Lembro-me de que estava estudando Lutero e muitos outros, mas isso levantou mais perguntas do que respostas. Como meu pai, comecei a estudar textos originais das escrituras que estavam disponíveis. Sempre tive a pergunta: se isso é verdade, então como aconteceu? Deve ter havido um momento no tempo em que esse roubo aconteceu, mas eu nunca consegui encontrá-lo. Um dia, estava lendo Tu Reis quando me atingiu como um soco. Os israelitas originais foram expulsos de suas terras e dispersos para o que hoje é a Índia, China, Irã e Europa. A Arne Nerbe encontrou múmias europeias com cabelo e olhos claros nessas regiões. As pessoas que se mudaram para as antigas terras eram ancestrais dos judeus modernos, características mais escuras de linhagens sanguíneas envenenadas. Eles ficaram impressionados com a tecnologia e espiritualidade dos israelitas, então quiseram adotar partes de sua cultura, e trouxeram sacerdotes israelitas corruptos para lhes ensinar seus caminhos. Com o tempo, essas pessoas usurparam a identidade dos antigos israelitas. Enquanto os dispersos perderam seus antigos modos, os judeus adotaram novos modos misturados com seu Talmude. Muitos anos depois, antigos israelitas começaram a voltar para as antigas terras, que agora estavam sob o controle e influência de pessoas que não eram de sangue israelita. Cristo veio para esse tipo de sociedade, mas seus pais eram de sangue israelita, ou ariano. As pessoas tendem a pensar hoje que, como pessoas de pele escura habitam essas terras, elas sempre estiveram lá, o que é falso. Os judeus tiveram um papel na tradução de parte da Bíblia, quando vieram para a Europa há alguns séculos. Eles garantiram que palavras fossem mudadas, como a palavra judeu. Deveria ser judeano, pois descreve principalmente qualquer pessoa que vive na Judéia, que às vezes podia ser de várias raças. Provavelmente se tornou a palavra mais confusa da Bíblia, pelo design de pessoas malignas. Essas escrituras foram traduzidas tantas vezes, o erro é inevitável, alguns deles de propósito. Concluirei dizendo que meu pai era mais anti-igreja moderna, mas não tinha o desejo de livrar a Alemanha do cristianismo. O oposto é verdadeiro. Ele sabia que essa fé havia se tornado a base de todas as nações europeias e era com essa força que nos manteríamos grandiosos. Ele apenas queria um retorno aos verdadeiros caminhos de Lutero e da igreja primitiva, sem nenhuma influência judaica. Posso perguntar como foi o final da guerra para você? Como posso descrever o terror, a dor e o sofrimento que vi? Tivemos que ficar em Berlim, pois os oficiais do meu pai estavam lá. Tive que suportar os bombardeios. Ficávamos principalmente no nosso porão, que era reforçado. Havia vezes após um bombardeio em que o cheiro era horrível. Eu via mortos e feridos, e os gritos ainda me assombram. Eram mulheres e crianças que os aliados atacavam. Evacuamos Berlim com a chegada dos russos. A cidade era uma sombra do que fora. Mudamo-nos para o sul da Alemanha. As estradas e ferrovias estavam entupidas de pessoas de todas as nacionalidades, tentando escapar do mal que estava chegando. Conheci uma família báltica e conversei com eles. Contaram-me sobre as atrocidades russas e me alertaram para não cair nas mãos deles. Conseguimos chegar aos aliados e, a princípio, fomos tratados bem, mas havia pouca comida ou bebida. Eles tendiam a usar nossa sobrevivência como meio de fornicação. Muitas mulheres tiveram que suportar isso para alimentar seus filhos. O mal havia descido sobre as pessoas. Quando descobriram quem éramos, os aliados prenderam minha mãe e eu. Fomos insultadas, apalpadas e ameaçadas com todo tipo de desfecho que se pode imaginar. Entendo por que muitos tiraram suas próprias vidas e as de seus filhos para evitar isso. Um guarda foi até repreendido,
pois me disse que se eu dormisse com ele, ele me ajudaria a fugir. Recusei e falei com o comandante. O tratamento então começou a melhorar um pouco. No entanto, os guardas ainda eram porcos e homens maus. Suas esposas ficariam envergonhadas. Soubemos que meu pai havia sido transferido para uma prisão que mantinha pessoas importantes. Finalmente fomos liberados, acredito que por ordens de Patton. Se bem me lembro, ele veio nos visitar e ficou horrorizado com a maneira como fomos tratadas, ordenando a libertação de todas as famílias e pedindo desculpas pelo nosso tratamento. Não nos permitiram ver meu pai como queríamos. Ele me disse para ser forte e que ele tinha que enfrentar seu destino como um NS. E o faria com honra e a consciência limpa. Ele estava convicto de que as mentiras que os aliados contavam seriam destruídas algum dia. Choramos no dia em que os vencedores da guerra se vingaram de homens inocentes. É uma mancha naqueles que se tornaram traidores e concordaram com as alegações dos aliados. Sei que eles estavam apenas tentando salvar sua pele, mas perderam sua honra para sempre. Eu, como todos os alemães, fui forçada a assistir AOS filmes aliados sobre os campos e ninguém ousava dizer a verdade, pois sabíamos o que aconteceria. Uma mulher estava chorando e tendo um colapso após ver um. Ninguém teve coragem de dizer a ela que eram filmes de propaganda destinados a justificar a guerra dos aliados contra nós. Isso teria trazido uma sentença de prisão. O que você acha que o futuro será? Toda religião fala de um tempo em que tudo o que conhecemos acabará. E, surpreendentemente, todas parecem concordar que será uma revolta e depois o julgamento final. Pessoas e ideias malignas serão expostas e destruídas. Vejo isso começando a tomar forma agora. A imprensa controlada pelos judeus está promovendo todas as ideias doentias, o que é uma coisa boa. Precisamos ser capazes de ver quem são nossos inimigos. Eles estão agora saindo de trás das portas fechadas. Veremos no futuro a linha clara entre quem é bom e quem não é. Quem trabalha pela saúde natural de seu povo e quem busca destruir a ordem natural. Essas linhas às vezes se confundem à medida que a igreja se torna cada vez mais corrupta, mas as leis de Deus estão em nossos corações e nunca serão removidas de todos. O povo de Deus novamente um dia verá quem são. A igreja louva essas mesmas pessoas que buscam destruir a própria rocha sobre a qual a igreja foi construída. Isso é predito na Bíblia. Adotamos um novo nome, cristãos, e os judeus usam o nosso antigo. Um dia a verdade será conhecida por todos, e haverá uma terrível prestação de contas para aqueles que nos fizeram isso. Muito obrigado por me permitir conhecê-lo. Prometo não ocupar muito do seu valioso tempo. Como nosso amigo mencionou, só quero fazer algumas perguntas para minha coleção. Então, se me permite, posso começar perguntando se você poderia me contar um pouco sobre a Itália e como um alemão veio morar aqui. Ah, pelo amor de Deus, não seja tímido. É um prazer conhecer alguém tão jovem e interessado em certos aspectos da minha família e da minha vida. Dizem que você é bastante interessante e se tornou um bom soldado. Você deve voltar para nos visitar. Estou feliz em tê-lo aqui. Então sim, por que estou aqui nesta parte da Itália? A região tem muitos ex-cidadãos do Reich aqui. É uma área muito tranquila e autossuficiente. Os italianos deram certas proteções a OSEs alemães e fizemos do Tirol a nossa casa. Viemos para cá com nossa mãe em 1945. Tínhamos uma linda casa em Berchtesgaden e os aliados destruíram a área, então tivemos que sair. Fomos colocados sob proteção e nos mudamos para o sul, para as áreas montanhosas, para ficarmos seguros. Viemos para cá porque muitos amigos do meu avô e do meu pai estavam aqui. Pode-se dizer que fomos colocados aqui para ficarmos seguros, para que os aliados não pudessem nos pegar. Mas eles vieram, e vieram atrás de nossa mãe, que me lembro de ver em pânico quando a levaram embora. Você vê, nosso pai estava com o Führer nos últimos dias, e nossa mãe teve que nos levar para um lugar seguro. Ela teve ajudantes que vieram junto para nos ajudar a nos estabelecer. Vimos muitas pessoas chegarem e partirem durante esse tempo, e as pessoas nos trouxeram presentes e brinquedos para nos distrair. Mas lembro-me de estar com medo quando os soldados apareceram para levar a mãe, e depois, quando ela estava doente, enviaram médicos que ela não queria. Eles tiraram a vida dela, tenho certeza.
Eles a mantiveram longe de nós, a atormentaram e a usaram como refém para tentar fazer nosso pai se entregar. Eles queriam muito nosso pai e usaram nossa família para tentar encontrá-lo. Posso te dizer que assustaram muito a mãe. Ela nunca nos contou o que fizeram com ela, mas lembro-me de vê-la com hematomas e olheiras. Ela nos dizia que os vitoriosos eram muito cruéis e malignos, uma força maligna que nosso pai tentou combater. É claro que éramos muito jovens naquela época para entender qualquer coisa disso. Então nos adaptamos à vida nesta área e fizemos as melhores vidas que pudemos. Nossa mãe morreu de doença logo depois, e dizem que ela foi envenenada por inimigos de suas crenças, que queriam puni-la por sua lealdade. Éramos tão jovens naquela época e com medo do nosso futuro, mas tínhamos pessoas boas que cuidavam de nós, amigos da família, poderíamos dizer. Tínhamos uma grande família de ambos os lados e muitos membros do partido que fizeram amizades duradouras e todos vieram nos ajudar em nosso momento de necessidade. Então, as pessoas aqui foram boas para você depois da guerra, mesmo com as alegações dos aliados sobre crimes? Nunca fomos acusados de crimes. Meu pai e avô foram. Sim, as pessoas aqui foram muito amigáveis. Você vê, meu pai era muito amigo dos italianos e um grande amigo de Mussolini. Esta área sempre foi leal à causa e as pessoas nos protegiam. Mesmo hoje em dia você pode ver alguns discretamente fazendo as antigas saudações quando sabem que é seguro fazê-lo. É bastante estranho ver isso nos dias de hoje. Muitos daquilo que meu pai chamava de a velha guarda tinham família para sobreviver a eles e buscavam proteção em áreas tranquilas. Muitos vinham nos visitar depois e traziam mensagens sobre a família. Um oficial italiano que trabalhava frequentemente com meu pai garantia que tivéssemos nossas necessidades atendidas e afastava qualquer pessoa curiosa. Sou grato pelo tratamento gentil aqui e pela boa vontade dos italianos. O assistente do meu pai, Zander, frequentemente passava para nos cumprimentar e ver como estávamos. Eu sei que ele tinha muitos amigos aqui e na Itália que vinham com ele nas férias. Ele contava todas as coisas boas que nosso pai havia feito pela Alemanha e pelo Führer. Posso perguntar o que você se lembra do seu pai? Sei que ele era muito próximo de Hitler e muitas coisas ruins foram ditas sobre ele. Meu pai foi um bom pai. Lembro-me que ele era muito carinhoso e se importava profundamente conosco. Tínhamos uma família grande, mas ele encontrava tempo para passar com cada um de nós. Ainda me lembro de pular no colo dele com minhas irmãs, revezando-nos. Usávamos o seu boné dourado que caía sobre nossos rostos e batia no chão, o que nos fazia rir muito. Muitas coisas foram escritas e ditas sobre minha família, tanto sobre meu avô quanto sobre meu pai. Você já sabe, eu acredito, que não se pode confiar em tudo que se ouve. Meu pai amava minha mãe e cada um de nós. Nunca houve casos de abuso, gritos ou espancamentos, como os jornais disseram. Lembro-me de que tivemos uma vida muito boa. Meu pai era tratado como uma celebridade onde quer que fosse. Ele era um dos favoritos do Führer e muito leal. Os alemães orientais e seus ocupantes alegaram que ele era um agente de Stalin. Isso é falso e um completo absurdo. Eu sei que ele respeitava o Führer e era leal até a morte. Meu pai não era um homem popular para alguns, eu sei disso. Após a guerra, as famílias que nos ajudaram garantiram que soubéssemos que não era por nada que ele fez pessoalmente. O trabalho do meu pai era permitir que o Führer se concentrasse apenas na guerra. Ele não podia se incomodar com questões triviais do partido. Ouvi uma vez ele repreendendo alguém importante, que estava preocupado em garantir um alto prêmio do partido para alguém. Ouvi meu pai dizer que estamos em uma luta de vida ou morte. Não temos tempo para nos preocupar com quem vai usar um distintivo brilhante. Ele se recusou a envolver o Führer e a pessoa o xingou. Então ouvi meu pai chamar alguém para discipliná-lo por insubordinação. Isso é o que eu me lembro, um homem dedicado a proteger o Führer de oportunistas, buscadores de glória e bajuladores. Ele dizia que o Führer precisava ser protegido daqueles que buscavam favores injustos e não merecidos. Por essa postura, alguns não gostavam dele e procuraram conforto nas forças de ocupação, contando mentiras sobre ele e outros. Disseram-me que seu pai era muito anticristão e odiava a igreja, chegando a querer arrasar todas as igrejas da Europa. Um autor que li até diz que ele ordenou a morte de freiras e padres.
tudo com a bênção de Hitler. Isso não é verdade, posso te garantir. Discutir a questão da religião durante o tempo do nacionalsocialismo é difícil, mas farei o meu melhor. Minha família era luterana, todos fomos batizados. É mentira dizer que não éramos. Embora meu pai certamente não nos envolvesse crianças em assuntos de Estado, eu passei a entender algumas coisas. Ele não era contra a igreja, muito pelo contrário. Sei que ele doava dinheiro para a igreja e recebíamos visitas de clérigos. Íamos a AOS serviços, especialmente na Páscoa e no Natal. Nossa mãe e avós eram pessoas muito religiosas também. Entendo que os inimigos da época dizem o que dizem para fazer as pessoas se voltarem contra tudo isso. Meu pai, e acredito que quase todas as pessoas que eram adeptas da ideia nacional-socialista eram pessoas religiosas. O problema que enfrentaram, como minha mãe nos avisou, era que os judeus estavam infiltrando a religião de Cristo e envenenando-a. Ela alertou que algo que eles fizeram desde cedo foi se aproximar da igreja para influenciar a doutrina e outros aspectos. Você pode ver isso hoje, como os católicos estão dobrando seus catecismos para não ofender os judeus ou interesses judaicos. Minha mãe dizia que podem vir tempos em que todos os crentes acreditarão nas mentiras dos judeus. Não sou anti-judeu, você deve saber. Fomos informados de que alguns judeus são bons e alguns estiveram na linha de frente de uma guerra contra nós. Ouvi meu pai conversar com camaradas sobre isso, mas não era algo que eu entendesse na época. Na Alemanha, havia uma posição cautelosa em relação à igreja. Eu sei que o Führer defendia que a igreja, independentemente da denominação, não podia controlar a política do Reich. Era proibido que tivessem tanto poder a ponto de influenciar o povo para o lado católico ou protestante. Não tinha nada a ver com uma guerra contra a igreja, mas era mais uma forma de garantir que a igreja, que muitos acreditavam estar sob influências judaicas, não pudesse enganar o povo. Eu sei que meu pai apoiava plenamente uma nova forma de pensar na Alemanha, que estava muito alinhada com a Bíblia e o nacional-socialismo. Eles eram chamados de cristãos alemães e meu pai tinha muitos amigos nesse grupo. É interessante para mim que muitos dos líderes dessa ideia foram mortos após a guerra, numa espécie de inquisição de proporções medievais. Então, o partido, que eu saiba, tomou uma posição contra qualquer corrupção ou intimidação da igreja. Meu pai certamente entrou em conflito com aqueles que se opunham ao Führer e ao nacional-socialismo, e havia vários. Depois da guerra, eles puderam contar sua versão dos acontecimentos, enquanto meu pai e outros não puderam. Você já conheceu Hitler? Oh, sim, muitas vezes. Veja, meu pai era muito próximo do Führer. Eu diria que eram muito bons amigos. E o Führer estava frequentemente em nossa casa. Meu avô, se você não sabe, era Walter Buch, que foi juiz no partido. Ele também era um bom amigo do Führer. Ele foi assassinado depois da guerra. Os aliados aplicaram uma terrível justiça a todos que eram próximos do Führer. Qualquer um que se recusasse a segui-los ou tentasse expor suas mentiras era eliminado. Essa era a justiça dos vitoriosos. Era como se uma nuvem escura tivesse tomado conta deste continente e trazido uma força maligna. Meu avô nos disse que isso aconteceria e que deveríamos nos preparar o melhor que pudéssemos. Que nunca deveríamos pensar mal daqueles que os vitoriosos nos dirão para odiar. Meu irmão não estava lá quando ele nos falou sobre o que viria. Aquele discurso que ele nos deu ficou comigo, mesmo sendo uma jovem menina crescendo após a guerra. Quanto ao Führer, eu o amava e ele nos amava. Sei que é difícil entender, mas ele era um homem genuíno e bom. Ele amava crianças e sempre nos elogiava por alguma coisa. Ele gostava de nossos vestidos, ou talvez sapatos ou cabelo. Brincávamos no colo dele e segurávamos sua mão. Claro, quando eu fiquei mais velha, queria ser tratada como adulta, então sentava e tentava conversar com ele. Lembro-me, acho que foi em 1943, perguntei-lhe por que aviões inimigos estavam vindo para as cidades. Meu pai me disse para não falar da guerra ou dessas coisas. Mas o Führer fez um gesto para ele parar e então falou comigo. Ainda me lembro do olhar de tristeza em seus olhos. Ele me disse que os inimigos da Alemanha seriam derrotados em breve, mas que uma grande batalha deveria acontecer primeiro no leste. Ele disse que estava preocupado com os aviões que traziam tristeza,
mas que logo eles seriam varridos do céu. Claro, eu só estava fingindo entender sobre a guerra. Para nós, sabíamos que estava acontecendo, mas éramos muito protegidos disso. Eu ouvia falar dos bombardeios através de amigos ou dos jornais que tínhamos. Não sei de nada ruim sobre o Führer. Ele sempre foi bom conosco e gostávamos de estar perto dele. Era um momento emocionante quando ele vinha nos visitar. Sabe, nunca tivemos guardas ao redor da casa. Ele nunca teve medo do povo. Não havia necessidade de segurança até a guerra começar. Era sempre um momento de orgulho para nossos pais nos apresentarem ao Führer. Meu avô também estava por perto para isso, e entre ele, meu pai e o Führer, eles se divertiam muito falando sobre os primeiros dias de luta. Ouvíamos suas risadas e conversas animadas. Hitler era um pouco brincalhão, sempre tinha uma piada para contar, e também puxava nossas orelhas ou nariz, e depois contava uma piada para nos fazer rir. Vou compartilhar com você um momento menos lisonjeiro com ele, mas tenho certeza de que ele não se importaria se estivesse aqui. Uma vez, quando estávamos em sua casa, tínhamos acabado de jantar, e nós, crianças, pegamos os livros de colorir e quebra-cabeças. Hitler sentou-se para nos assistir e soltou um arroto muito alto por acidente. Claro, sendo crianças, queríamos rir porque era engraçado, mas sabíamos que devíamos ser respeitosos. Claro, ele olhou para nós e disse que tinha sentado em um sapo que alguém esqueceu de avisar. Então pudemos rir alto, para a preocupação dos adultos ao redor. Ainda me lembro desse momento, mesmo depois de todos esses anos. Posso perguntar sua opinião sobre por que tantos alemães parecem ter se voltado contra Hitler após a guerra e concordado com as acusações de crimes de guerra? Receio que não tenha prestado muita atenção às acusações de crimes de guerra dos vencedores, então não tenho muito o que lhe dizer sobre isso. Tenho, no entanto, uma observação que posso compartilhar com você. Novamente, um amigo da família nos disse: crianças após a guerra, para não dar atenção às histórias ruins que estavam saindo nos jornais. Um homem, um pastor que eu me lembro, nos falou que os aliados estavam fazendo os alemães dizerem coisas que não eram verdade. Cheguei a entender que muitos alemães estavam cansados da guerra e felizes por ela ter acabado, independentemente de quem fosse o vencedor. Eles queriam construir um futuro para si mesmos, e fizeram isso contando histórias AOAS vencedores. Posso dar-lhe um pensamento sobre as alegações de crimes desta forma. Parecia que os soldados alemães sabiam que culpar o outro os libertava. Houve um julgamento ou investigação em que me disseram que isso funcionou, e a mensagem foi passada para não tentar defender sua ação, ou provar que o incidente não aconteceu, apenas culpe outro camarada, talvez alguém que tenha caído. Tudo o que os aliados se importavam era que alguém estava provando que eles estavam certos e que a conduta deles na guerra era justificada. Isso era tudo o que eles queriam. Se você se voltasse contra o outro, tanto melhor. Contanto que você provasse suas alegações, então talvez recebesse uma advertência e fosse permitido voltar para casa. É por isso que alguns alemães parecem ter ido para esse campo. Eles apenas queriam que tudo acabasse e não tinham desejo de reviver nada disso. Se isso significava submeter-se a AOS vencedores, então que assim fosse. Em suas mentes era melhor estar em casa com a família do que ser orgulhoso. Qual era a atitude do seu pai em relação a AOS judeus, se posso perguntar? Acho que já te disse. Meu pai não odiava os judeus, apenas os judeus que pareciam estar travando uma guerra contra a Alemanha e nossa cultura. Veja, o ódio a AOS judeus na Alemanha vem de muito tempo atrás. Até Martinho Lutero escreveu sobre isso. Eles parecem sempre fazer algo que os faz ser expulsos de uma nação. Claro que isso não significa que todos são ruins e vis, mas o suficiente deles faz coisas ruins para o povo anfitrião que se levantam e os expulsam. Isso foi o que aconteceu na Alemanha. Hitler apenas destacou os feitos dos judeus. Meu pai e meu avô falavam disso perto de nós. Eles culpavam os judeus pela guerra. Sei que havia judeus que foram mandados embora porque se acreditava que não podiam ser confiáveis e poderiam ajudar o inimigo. Sei que nem todos foram mandados embora, pois meu pai tinha que intervir às vezes sobre quem poderia ficar e quem era uma ameaça. Sei que qualquer pessoa considerada uma ameaça era enviada para o leste, para um campo de detenção, para posterior reassentamento mais a leste.
Foi isso que aconteceu, nada mais. Não acredito que nenhuma das histórias que contam seja verdadeira. Eu teria ouvido pelo menos fragmentos, já que frequentemente estava presente com líderes importantes. Tentava prestar atenção às vezes, e nunca ouvi nada que apoiasse as histórias de assassinatos e coisas do tipo. Como disse, tenha cuidado com o que acredita. Outra razão para estar no Tirol é que quase todos aqui sabem a verdade, e até os italianos conhecem as mentiras que foram contadas sobre Mussolini, então não acreditam no que é dito sobre o Führer. Obrigado por nos permitir visitá-la, conforme discutido. Gostaria de perguntar como foi viver durante o Terceiro Reich. Sim, tenho certeza de que te disseram o que você pode e não pode me perguntar. Eu me recuso a falar com qualquer um sobre o passado. É o passado e deve ficar lá. Estou te atendendo como sabe, porque amigos pediram que eu falasse com você. Então assim farei. Para mim, a vida no Reich sob o nacionalsocialismo foi muito boa, exceto quando a guerra veio. Lembro-me de ser tão feliz e despreocupada. Eu tinha terminado a faculdade de finanças e consegui um ótimo emprego que depois me levou a trabalhar para a polícia. A vida era boa naquela época, os preços eram bons e os salários também. Eu estava em Berlim, que era uma das melhores cidades da Europa. Berlim costumava ser a capital até ser destruída e dividida. Havia lugares onde você podia aproveitar a vida e a natureza. Havia uma praia, um zoológico, jardins e comida em abundância. Uma jovem podia facilmente se perder na cidade. Sempre havia algum lugar para ir ou algo para fazer. Meu apartamento era perto de tudo. Eu podia fazer compras, caminhar, ver um filme ou ir a um spa. Veja, não era como hoje. As coisas eram muito limpas, seguras e ordenadas. Pelo que vi e soube da era Weimar, era o completo oposto. Os criminosos foram removidos. Havia um orgulho que foi recuperado, um orgulho em si mesmo e em nossa nação. O Estado Nacional Socialista criou uma atmosfera de amor, honra, criatividade e curiosidade. Sempre ouvi dizer que na Weimar as mulheres eram instruídas a não serem mães, pois isso era considerado inferior. Na Alemanha Nacional Socialista, as mulheres e mães eram elevadas a um status elevado. Muitas das minhas amigas tiveram muitos filhos. Posso perguntar como você passou a fazer parte da equipe do Reichsführer SS Himmler? Sim, eu estava na Polícia Estadual, digitando queixas contra suspeitos e investigações oficiais. Eu era muito eficiente e precisa, então recebi ótimas avaliações do meu trabalho. Chamei a atenção dos professores durante a escola de negócios e eles falaram bem de mim. Suponho que isso chegou aos ouvidos do Reichsführer SS, e ele mais tarde anunciou uma posição para secretária pessoal, com um salário muito bom. Perguntaram-me se isso era algo que me interessava, e eu disse que sim, pois era ambiciosa. Fui entrevistada e me ofereceram o trabalho. A partir daí, minhas responsabilidades cresceram com a experiência. Posso perguntar o que você pensou ao conhecer o Reichsführer SS Himmler pela primeira vez? Oh, você é esperto, querido. Vou te dizer que ele era muito profissional e correto. No início, ele era muito rigoroso e atento, garantindo que tudo fosse feito corretamente. Depois de ver meu trabalho, ele relaxou um pouco. Ele era o chefe da polícia, bem como o chefe da SS. A SS era sua principal paixão, mas ele também era um homem da lei. Ele tinha um forte senso de ordem e de certo e errado. Vou te dizer algumas coisas sobre ele. Ele costumava analisar os problemas em sua mente, falando em voz alta e buscando soluções. Sempre pensava, se permitirmos isso uma vez, o que o futuro dirá sobre isso? Pode-se dizer que ele era obcecado pelo trabalho e sempre queria as coisas organizadas da maneira correta. À medida que nos acostumávamos um com o jeito um do outro, ele frequentemente pedia minha opinião. Ele era um chefe muito bom, sempre proporcionando almoço para a equipe ou organizando viagens para que pudéssemos relaxar após uma semana de trabalho árduo. Não há nada de ruim a dizer sobre ele ou o trabalho. Lembro-me de uma das meninas da equipe que caiu e quebrou o tornozelo. Ele mandou seu motorista buscá-la no hospital e, quando ela pôde usar uma tala, ele a levava ao trabalho por algumas semanas. Ela adorava, pois parecia uma pessoa de alto nível e recebia saudações de quem se perguntava quem era aquela mulher. Ele também conhecia muitos de seus oficiais da SS pelo nome e sempre enviava uma saudação pessoal em datas importantes. Eu as digitava, carimbava e enviava depois que ele as aprovava. Ele sempre nos fazia fazer algum tipo de exercício ao ar livre,
como alongamento, corridas ou arremesso de bolas. O condicionamento físico era muito importante naquela época. Você conheceu muitos homens de alta patente da SS ou líderes do partido? Sim, querido, conheci todos. Eu era sua secretária pessoal, então onde ele ia, eu ia. Vi todos os generais da SS pessoalmente, todos os Gauleiter e líderes do partido. Conheci muitas das esposas desses homens e formei amizades que duram até hoje. Disseram-me que você conheceu Lina Heydrich antes de ela morrer. Nós permanecemos como um grupo muito unido logo após a guerra para nos protegermos e proteger nossos filhos. A ocupação não foi gentil com ninguém que trabalhou no governo, a menos que você dissesse coisas ruins contra o Führer. Mas nós nos recusamos a nos curvar. Posso perguntar quais eram os pensamentos do Reichsführer SS Himmler sobre a religião? Li que ele odiava Deus e queria queimar todas as igrejas. Então deixe-me perguntar a você, por que os aliados derrubaram nossas igrejas, que estavam de pé há centenas de anos? Eu vi recibos onde as fundações da SS ajudaram a remodelar e restaurar antigos locais de culto. Devo dizer que ele não estava queimando igrejas. Ele estava ativamente interessado em preservar sua importância histórica e cultural para o nosso povo. Agora devo dizer que ele não era fã da igreja, e digo isso de uma forma que você possa entender. Ele acreditava, assim como Hitler, que as igrejas na Alemanha haviam se tornado como ossos de velhos, quebrados e deformados. Estavam sendo usadas como ferramentas para destruir nossa raça e os próprios alicerces de nossas nações. Nem todas elas, mas a maioria. É por isso que a Igreja dos Cristãos Alemães foi criada, para contrariar a noção moderna de que Deus é de todas as raças e culturas. Ele sempre me dizia, Deus pode ter criado as raças, mas ele as fez distintas, separadas, e deu a cada raça uma maneira de adorá-lo. Ele tinha um grande interesse na história do homem e dos europeus. Ele financiou o Arne Nerbe, que explorava para encontrar respostas às perguntas que fazemos sobre a criação. Não havia nada de sinistro nisso, e a igreja até apoiava isso. Ele estava muito interessado em nosso passado germânico e nos símbolos que foram deixados para trás. A Alemanha estava cheia deles, e ele gostava de prestar homenagem a eles. Posso perguntar sobre os crimes que se diz terem sido cometidos pela SS e sobre os campos. Você acredita em alguma dessas alegações? Jurei nunca falar disso com ninguém, então realmente não tenho nada a dizer sobre isso. Mas deixe-me dizer isto, eu era sua secretária, vi toda a correspondência. Eu lia relatórios dos muitos campos então existentes, vi os detalhes das represálias na Polônia e em outros lugares contra assassinos de soldados e civis alemães. Nunca houve nada que me fizesse pensar que algo sinistro estava acontecendo. Ele até lamentou comigo que não gostava do que estava acontecendo com os judeus na Rússia. Ele disse que muitos haviam morrido em pogroms que poderiam ter sido evitados. Ele sentia que esses eventos apenas encorajavam os judeus e seus aliados a se levantarem contra nossos ideais. Ouviu reclamar que alguns comandantes de campos não estavam seguindo ordens e permitindo maus tratos. Li uma carta enviada por um interno de Dachau reclamando que outros internos o intimidavam e roubavam dele. Ele era católico e havia sido pego imprimindo jornais antinacional-socialistas na Polônia. O Reichsführer SS o deixou ir sob prisão condicional. Estas não são ações de alguém tentando fazer coisas horríveis. Não falarei mais sobre isso com você, mas saiba que não deposito fé no que os detratores dele dizem que ele fez. Eu conhecia o homem, e ele era bom, com um coração e consciência limpos. Apenas porque alguém contou uma história não a torna verdadeira. A prova que nos apresentaram no final, acredito que foi em grande parte inventada ou mal utilizada. Posso perguntar como você foi tratada no final da guerra e depois? Sim, foi ruim. Eu estava com meus filhos, vivendo entre outras esposas que estavam tentando proteger seus lares e famílias. Os aliados estavam muito vingativos. Eles permitiram que comunistas e judeus que haviam deixado a Alemanha voltassem. Como falavam alemão, interrogavam muitas pessoas de maneira ruim, fazendo-as temer por suas vidas. Meu Hans, seu marido que ela casou em Baden em 1955, poderia lhe dizer: fui presa e levada porque era secretária do Reichsführer SS. Eles queriam saber o que eu sabia. Eu disse a eles o que sabia, e eles não acreditaram em mim, me ameaçando com todo tipo de punição por mentir.
Eles perguntaram se eu sabia dos campos. É claro que sabia. Eles queriam ouvir eu dizer que sabia que pessoas estavam sendo mortas neles. Eu só disse que sabia que Nordhausen, Buchenwald e outros haviam sido bombardeados por eles, matando muitos centenas de prisioneiros. Fui agredida por isso. Eles me mostraram documentos que não foram devidamente autorizados pelos canais corretos, então eu sabia que eram falsos. Vi selos e assinaturas erradas. Eu estava com medo do que poderiam fazer comigo, mas amigos me mandaram mensagens dizendo para dizer a verdade e não concordar com suas acusações, e tudo ficaria bem. Se você não concordasse com a versão deles dos eventos, não tinha futuro na Alemanha. Muitos foram abusados e atormentados por esses valentões que queriam declarações para provar a culpa de alguém. Sentíamos-nos sozinhos e muito preocupados com o que aconteceria conosco e com nossos filhos. Tive a sorte de ter amigos me ajudando e recebendo proteção assim que pararam de me perseguir. No final, concentrei-me em criar meus filhos e mais tarde conheci meu marido. Se me permite, qual era a visão do Reichsführer SS Himmler sobre a guerra? Ele a odiava, desprezava a perda de vidas e cultura que a guerra trouxe. Lembro-me de que ele ficou muito decepcionado em 1939, em grande parte porque a guerra não foi evitada com a Grã-Bretanha. Ele tinha muitos contatos lá que queriam uma aliança conosco para impedir o bolchevismo. Ele tentou pela paz até o fim. O que seus inimigos diziam sobre ele são mentiras. Ele liderou a remoção de algumas pessoas consideradas ameaças para a Europa no leste. Elas deveriam permanecer lá até que a guerra fosse decidida e então serem transferidas para a Palestina. Até alguns de seus camaradas mais próximos foram forçados a se voltar contra ele no final em relação a isso, você sabe. Ele não tinha ódio por ninguém e apenas queria proteger nosso povo de uma decadência oculta que vinha corroendo-os há muito tempo. Ele tinha uma visão de um futuro muito brilhante que garantia uma existência eterna. Ele lamentava para mim como era difícil para ele ver tantos bons homens caírem e ter que dar uma saudação final. Ele culpava a guerra pelos belicistas que queriam destruir a Alemanha Nacional Socialista, e eles tinham aliados trabalhando de dentro. O dia 20 de julho, a patética tentativa de assassinato de Adolf Hitler expôs alguns deles, ele disse. Eles não conseguiram o poder que queriam, então era o jeito deles derrubarem algo de que tinham ciúmes. Ele também era crítico dos generais. Eles desobedeceram ordens e impediram o Führer. Agora vejo que eles escrevem suas memórias como se fossem grandes comandantes e fosse o Führer e sua SS que arruinaram a Alemanha. Eles são mentirosos e fanfarrões que deveriam ter sido demitidos com desonra. Agora eles fazem os alemães pensarem que a guerra foi planejada, executada com ódio e crimes por um louco lunático.